Dentre todos os atributos do som, o timbre revela-se o mais complexo. Fruto de toda uma gama de fatores, sujeito a grandes variações ao longo da extensão de um mesmo instrumento ou de uma mesma voz, sofre alterações diretas devido à intensidade com que se emite o som ou às diferentes articulações possíveis para essa emissão. No entanto, mesmo com todas essas variantes, em condições normais, distinguimos o som de uma flauta daquele de um violino quando ambos tocam uma mesma melodia. De forma análoga, distinguimos se está sendo usado o arco do violino ou os dedos. E, geralmente, reconhecemos prontamente uma voz nossa conhecida ao telefone, ainda que distorcida pela transmissão. A utilização da surdina nos instrumentos de arco presta-se exatamente a proporcionar uma variante de timbre para os mesmos, com largo emprego na orquestração, como um recurso capaz de criar atmosferas muito distintas da sonoridade típica dos naipes de cordas, pode ser, igualmente, observada no contexto da música de câmara. O presente trabalho investiga as alterações espectrais provocadas por 3 diferentes tipos de surdina no som das notas tocadas pelas cordas soltas do violino. Relata um estudo piloto para uma pesquisa mais ampla, que terá como objetivo compreender melhor o funcionamento de tais dispositivos no contexto do estudo da sonoridade do violino. Desde o século XIX, o violino tem sido alvo de inúmeras pesquisas e trabalhos científicos, e seu funcionamento acústico vem sendo descrito, em suas várias facetas, em trabalhos como os do físico francês Félix Savart, considerado um dos pioneiros na matéria, e os do fisiologista e físico alemão Hermann von Helmholtz. Os inúmeros fatores que concorrem para a resultante final do som do violino são apresentados sinteticamente de maneira bastante objetiva por José Pedro Donoso e demais autores no artigo A Física do Violino. O som do violino resulta da forma da onda originada pela excitação das cordas pelo arco, modulada pelas vibrações e ressonâncias do corpo do violino, seus tampos e o cavalete. Nesse contexto, o papel do cavalete é de particular relevância. Ele atua como um transdutor mecânico, tendo como principal função transformar os modos de vibração transversais das cordas em modos vibracionais da caixa de ressonância. Observa-se também que ele atua como um filtro acústico passa-baixas, suprimindo certas frequências indesejáveis. As surdinas utilizadas nos instrumentos de arco podem ser descritas como dispositivos de formas variadas, confeccionadas em diferentes materiais, madeira, borracha, metal e materiais sintéticos. Elas são acopladas, geralmente, ao cavalete dos instrumentos. Produzem basicamente 2 efeitos: diminuição da intensidade do som emitido pelo instrumento e alteração no timbre do mesmo. Os programas de análise espectral utilizam a transformada rápida de Fourier. Segundo o teorema de Fourier, um sinal periódico qualquer é composto de, ou pode ser decomposto, em uma série de ondas senoidais com frequências múltiplas inteiras da frequência fundamental. A onda senoidal é a onda mais simples ou pura que existe, pois tem uma única frequência. O espectro, portanto, é a representação das componentes de um som complexo num gráfico que mostra suas amplitudes versus frequência. Já o espectrograma representa a evolução da frequência dos termos do sinal em função do tempo. Para mostrar a amplitude, podemos usar uma escala de cores convencionada previamente. Quando aplicada a uma análise acústica, isso implica em decompor sinais acústicos complexos em seus componentes, tais como parciais harmônicas, ruídos e suas intensidades relativas. O presente estudo teve como origem o trabalho final realizado para a disciplina Tópicos em Música, Análise Espectral aplicada à Performance Musical,
ministrada no primeiro semestre de 2016 pelo professor Maurício Freire Garcia, na Escola de Música da UFMG, no curso de pós-graduação. Todas as amostras sonoras utilizadas foram feitas com o mesmo instrumento, um violino artesanal de autoria desconhecida, provavelmente alemã, de aproximadamente 120 anos. Foi utilizado na pesquisa um captador piezoelétrico da marca Cherub, modelo WCP-60V, de fabricação chinesa, apresentado pelo fabricante como próprio para violino. O captador foi utilizado sempre no tampo superior, acoplado ao F do lado das cordas graves, posição onde se conseguia um resultado mais fiel à sonoridade original do instrumento. Visando padronizar o máximo possível as amostragens, todas as notas foram executadas com 4 segundos de duração, 2 vezes cada, uma arcada para baixo e uma para cima, tocadas em sequência, utilizando-se o arco inteiro e mantendo-se fixo um ponto de contato médio em relação ao cavalete. Dentro desses parâmetros, buscou-se a resposta mais natural do instrumento, descrita normalmente em termos de dinâmica como mesoforte. Todas as gravações e os espectrogramas utilizados no presente trabalho foram feitos com o software Overtone Analyzer Premium. As 3 surdinas utilizadas nessa pesquisa, todas adquiridas em Belo Horizonte, não apresentam nenhuma especificação técnica em suas embalagens. A primeira, da marca Turte, é feita de borracha macia, formato circular e pequeno porte, sem indicação de origem, bastante popular entre os instrumentistas. A segunda indica em sua embalagem ter sido produzida na Índia, em ébano, madeira escura de alta densidade. Provavelmente é o modelo mais antigo dentre as 3 utilizadas, hoje apresentada eventualmente como sendo de estudo, devido à grande alteração que provoca na intensidade do som do instrumento. A terceira, de fabricação nacional, da marca Paganini, denominada Garfo 5 pontas, confeccionada em material sintético mais rígido do que o da primeira, seria uma representante típica das modernas surdinas de estudo. A seguir, os espectrogramas das cordas soltas do violino, registrados sem e com as 3 surdinas.
surdina 1 aparenta alterar pouco a sonoridade do instrumento, tanto em relação ao timbre quanto, principalmente, em relação à intensidade. Analisando-se, porém, os espectrogramas, nota-se que há alterações muito significativas na distribuição das intensidades dos harmônicos que refletem de maneira objetiva a variação na sonoridade observada em cada corda com a sua utilização. Na corda Sol, há um reforço na intensidade do terceiro e quarto harmônicos e discreta redução na dos harmônicos superiores, com perda de intensidade da fundamental. Já na corda Ré, há um significativo reforço da fundamental e do segundo harmônico, com perda mais clara da intensidade dos harmônicos superiores. Observa-se na corda Lá a redução da intensidade de todos os harmônicos a partir do quarto, a parte discreto aumento da intensidade da fundamental e do terceiro harmônico. Na corda Mi, nota-se também pouco reforço da fundamental e do segundo harmônico e redução de todas as demais parciais, notadamente da terceira, quarta e quinta. A surdina 2 foi a que gerou a maior redução na intensidade do som e nas características do timbre do instrumento, efeito compreensível pela análise espectral ao se observar, por exemplo, o espectrograma da corda Sol, onde ocorre um reforço relativo da intensidade apenas do terceiro harmônico e perda de intensidade em todas as demais componentes, inclusive a fundamental. Essa surdina revelou certa tendência a preservar um pouco a intensidade dos harmônicos finais do espectro sonoro, com um grande corte na área central do registro, como se pode observar na corda Lá, onde há uma diminuição relativa muito maior do quarto, quinto e sexto harmônicos do que proporcionalmente dos subsequentes. Da mesma maneira, na corda Ré, nota-se também uma faixa de maior preservação da intensidade dos harmônicos em torno do 16º ao 20º aproximadamente. A mesma tendência é perceptível na corda Mi. Tal característica espectral pode estar relacionada a certa nasalidade observada nos registros sonoros onde se utilizou esta surdina. Chama a atenção ainda, em destaque no espectrograma da corda Ré, a quase total supressão do terceiro e principalmente do quarto harmônicos, ao lado de algum reforço da fundamental e no segundo harmônico. A surdina 3 teve como efeito mais distinto um maior reforço das fundamentais. Com exceção da corda Sol, todas as demais amostras registraram esse efeito, sobretudo na corda Ré, onde há também significativo reforço do segundo harmônico. Comparada, sobretudo, à surdina 2, mais próxima ao seu efeito do que a primeira, nota-se, além do diferencial de reforço da fundamental, a parte significativa redução de intensidade de todo o espectro, uma maior uniformidade, com áreas específicas de corte menos definidas do que as geradas pela surdina 2, como destacado na corda Ré, onde há uma preservação discreta apenas do 9º ao 11º harmônicos. Em destaque na corda Mi, observa-se a mesma tendência, onde, com exceção do quinto harmônico, quase anulado, o resto do espectro é bastante uniforme.